Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 4. Fui há pouco visitar Alfídio Basso. Encontrei esse excelente homem alquebrado lutando contra a idade. O peso dos anos, porém, já é excessivo para sua parca energia. A velhice carrega sobre ele com todas as forças. Tu sabes que ele foi sempre um homem de compleição enfermiça e débil. Durante algum tempo, lá foi aguentando, melhor diria, escorando seu corpo. Agora, subitamente, desistiu. Tal como no navio, que mete água, se pode calafetar uma ou outra fenda. Mas quando a madeira começa a deslocar-se e a ceder em muitos pontos, é impossível impedir que o casco se desfaça. Também é possível, durante algum tempo, aguentar e amparar a fraqueza de um corpo senil. Quando, porém, como num edifício em ruína, todas as juntas se desagregam e enquanto umas são reparadas, há outras que se desconjuntam. A única coisa a fazer é arranjar modo de sair. O nosso Basso, contudo, é homem de ânimo forte. A filosofia dá-lhe a possibilidade de manter a alegria com a morte diante dos olhos, de estar forte e contente, seja qual for o estado físico, de não perder a força da alma quando se esvai a do corpo. Um bom piloto navega, mesmo com a vela rasgada, e se os mastros forem derrubados, ainda assim escora os restos do barco, até ao fim da viagem. O mesmo faz o nosso amigo Basso. Aguarda o fim, com ânimo, com um aspecto que, caso aguardasse a morte de outra pessoa, julgaríamos excesso de insensibilidade. É da maior importância, Lucílio, e deve ser aprendida com tempo, a capacidade de morrer com coragem, quando chegar a nossa hora inevitável. Outros modos de morrer conservam em si algo de esperança. Uma doença cura-se, um incêndio apaga-se, um desabamento que parecia ir esmagar-nos deixa-nos em pé. O mar lança para a terra incólumes, aqueles mesmos que, com igual força, havia engolido. O soldado refreia o gládio, no momento em que já está prestes a degolar a vítima. Mas o homem a quem a velhice conduziu às portas da morte, esse não tem qualquer esperança. Em seu favor, ninguém poderá interceder. Não há nenhuma outra maneira de morrer, nem também tão prolongada. O nosso Basso dava-me a ideia de acompanhar o seu próprio funeral, de fazer o seu enterro, de viver como sobrevivente de si mesmo, de suportar o seu próprio luto com sabedoria. De fato, ele discorre muito sobre a morte e fala expressamente para nos persuadir de que, se neste capítulo algo há que cause transtorno ou receio, tal será a culpa do moribundo, não da morte em si, nem nela, nem depois dela. Algo existe que nos cause sofrimento. Consequentemente, tão insensato é quem receia
o que nunca sofrerá, como o que receia o que nunca há de sentir. Haverá alguém que admita que havemos de sentir uma coisa que precisamente consiste em deixarmos de sentir? A morte, diz ele, está a tal ponto para lá descer um mal, que até está para lá de todo o receio dos males. Sei que estas verdades já muitas vezes foram ditas, e muitas serão reditas, mas nunca me pareceram tão úteis quando as lia nos textos, ou as ouvia dizer a homens que negavam dever recear-se, o que eles próprios ainda estavam longe de olhar sem receio. Baço, contudo, merece-me o maior crédito, já que se trata de um homem que fala da sua morte próxima. Dir-te-ei a minha opinião. Considero que o próprio momento da morte dá ao homem mais coragem do que a simples vizinhança da morte. A presença imediata da morte, de fato, até mesmo aos tímidos, dá coragem de não evitar o inevitável. Assim é que um gladiador, mesmo muito pouco valoroso, durante todo o combate, oferece a garganta ao adversário e ajuda-o a mergulhar o gládio hesitante. Mas aquela morte, inevitável sim, mas que ainda se vem aproximando, exige uma firmeza de ânimo constante, mais rara e apenas ao alcance do sábio. Por isso mesmo, era com maior agrado que ouvia Baço pronunciar uma opinião, como que decisiva, sobre a morte, e explicar a sua natureza, como alguém que a observou muito de perto. Acreditarias melhor, imagino, com mais convicção, em alguém que tivesse ressuscitado e que, por experiência própria, te dissesse que na morte nada existe de mal. Quanto à perturbação causada pela aproximação da morte, isso ninguém te poderá descrever melhor do que aqueles a quem ela saiu ao caminho, que a viram aproximar-se e se dispuseram a acolhê-la. Entre estes poderás incluir Baço, o qual nos não deixa laborar em erro. Diz ele que tão grande astutícia é temer a morte como temer a velhice, pois assim como a velhice se sucede à idade madura, assim se sucede a morte à velhice. Não querer morrer é o mesmo que ter querido não viver. A vida foi-nos dada, com a morte, como termo para o qual caminhamos. Como não é então insensato temê-la? O que é certo aguarda-se, só o que é dúbio se teme. A morte tem um caráter de inexorabilidade igual para todos, inflexível. Quem poderá queixar-se de existir em condições que são idênticas para todos? O primeiro elemento da equidade é a igualdade. É supérfluo defender neste momento a causa da natureza, a qual pretendeu que a nossa lei geral fosse igual à sua própria. Tudo quanto a natureza formou, ela o decompõe. Tudo quanto decompôs, de novo volta a formar. E se alguém cabe em sorte ser lentamente mandado embora pela velhice, isto é, não ser privado da vida repentinamente, mas sim excluído dela, a pouco e pouco, como esse alguém deve dar graças a todos os deuses, por ter atingido, saciado o repouso necessário a todo homem, mas grato, sobretudo, a quem vem cansado. Podes ver alguns homens que desejam a morte, e mesmo com maior calor do que aquele com que habitualmente desejamos a vida. Nem sei bem quais considere de maior estímulo para nós, se aqueles que anseiam pela morte, se aqueles que a aguardam com rosto alegre e sereno. Na realidade, o desejo dos primeiros nasce por vezes de um movimento repentino de cólera e indignação, ao passo que a tranquilidade dos segundos provém de uma reflexão bem pensada. Pode chegar-se ao momento de morrer por um movimento de ira, mas acolher com alegria a aproximação da morte,
Só o pode fazer quem de há muito se preparou para ela. Confesso-te que vários motivos concorreram para tornar mais frequentes as minhas visitas a este meu amigo. Saber se o encontraria constantemente, com a mesma coragem, ou se porventura o seu vigor de ânimo diminuiria concomitantemente com a robustez física. O fato é que o seu ânimo revigorava, à maneira dos condutores de carros, cuja alegria se torna mais manifesta quando, após a 7ª volta, estão prestes a atingir a meta. Fiel aos princípios de Epicuro, dizia ele que, para começar, esperava que o último suspiro não fosse de forma alguma doloroso. Se acaso fosse, um pouco de alívio encontraria, na sua própria brevidade, pois nenhuma dor de fato grande pode ser muito prolongada. De resto, mesmo no momento da separação da alma e do corpo, ainda que muito dolorosa, haveria de lembrar-se que, depois dessa dor, nunca mais sentiria dor alguma. Estava igualmente convencido de que a alma de um velho já se encontrava junto à boca, pelo que pouca força bastaria para a separar do corpo. O fogo, quando encontra pasto favorável, só se extingue com água, ou quando tudo tomba em ruínas, mas se carece de alimento apaga-se espontaneamente. Tais palavras, meu caro Lucílio, satisfaz-me imenso ouvi-las, não porque sejam para mim novidade, mas porque me são confiadas no momento decisivo. Quer isso dizer que eu nunca vi ninguém no momento de cortar o fio dos seus dias? Vi, é um fato, mas considero mais significativa a atitude de quem atinge a morte sem ódio pela vida, de quem acolhe a morte em vez de a solicitar. Dizia ele também que a angústia perante a morte é fruto de nós mesmos, por nos deixarmos invadir pelo terror, quando já a julgamos próxima, mas de quem não está ela próxima, pronta como está a atingir-nos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Reparemos, acrescentava Basso, como no instante em que alguma causa de morte parece atingir-nos, muitas outras causas, ainda mais próximas das quais não sentimos receio. Há uma guerra, a presença do inimigo é a ameaça de morte breve. Surge uma congestão e a morte é antecipada. Se quisermos estabelecer uma distinção entre os motivos do nosso medo, veremos que uns são reais, outros aparentes. O que tememos não é a morte, mas sim o pensar na morte. Dela própria separa-nos sempre uma pequena distância. Por isso, se devemos temer a morte, então devemos temê-la sempre, porque em qualquer idade estamos sujeitos a ela. Mas devo precaver-me. Não vais tu odiar tanto como a própria morte uma carta assim tão grande. Vou terminar, portanto, quanto a ti, vais sempre pensando na morte, para a não receares nunca. Estou reconhecendo o meu Lucílio. Já começa a mostrar-se tal como prometia vir a ser. Prossegue com essa disposição de espírito, que te permite desprezar todos os bens vulgares e tender apenas para o sumo bem. Não pretendo sequer que te tornes maior ou melhor do que te esforçavas por ser. A tua preparação de base era bastante ambiciosa. Procura, portanto, atingir somente o alvo que te tinhas proposto e põe em prática os princípios que já interiorizaste. Em suma, para seres sábio, bastar-te-á manteres os ouvidos fechados, só que não será suficiente usar cera. Necessitarás de uma matéria mais densa do que a usada por Ulisses nos seus companheiros. A voz temida pelos marinheiros, embora sedutora, não era a voz de todo mundo, aquela que de nós devemos precaver-nos. Não provém de um Recife,
mas ressoa nos 4 cantos da terra. Passa, por conseguinte, ao largo, não apenas de um local tornado suspeito pela sua traiçoeira sedução, mas de todas as cidades. Mostra-te surdo aos conselhos dos que mais te querem bem, com boas intenções, apenas te desejam mal. Se quiseres ser feliz, pede aos deuses que nada do que para ti desejam se realize. Esses bens que gostariam de ver acumulados sobre a tua pessoa não são bens reais. Existe somente um bem, causa e fundamento da felicidade: a autoconfiança. Para obteres, só tens um caminho: negar qualquer importância ao trabalho, ou seja, considerá-lo como incluído no número daquelas coisas que em si não são boas nem más. De fato, é impossível suceder que uma mesma coisa seja alternadamente boa e má, fácil de suportar e assustadora. O trabalho não é um bem. O que é então um bem? O desprezo pelo trabalho em si mesmo. Por isso eu censuro toda atividade vazia de sentido. Mas quando esforço visa a obtenção da virtude, nesse caso, quanto maior for a energia despendida, quanto menores o cansaço e as concessões ao repouso, tanto maior será a minha admiração e o meu grito de incitamento. Assim mesmo, coragem, ânimo, tenta atingir o cume de um só fôlego. O trabalho serve de estímulo às almas nobres. Não deves, todavia, limitar as tuas ambições aos votos que os teus pais faziam para ti, em pequeno. De resto, seria ridículo um homem como tu, que atingiu na sua carreira os postos mais altos, continuar a incomodar os deuses. Para que precisas tu de lhes pedir seja o que for? Constrói a tua própria felicidade, o que facilmente farás, desde que entendas isto. É bom tudo o que implica virtude, é mau tudo o que incluir a presença do vício. Nada é suscetível de brilhar, se não estiver banhado de luz. Nada é sombrio, se não estiver envolto em trevas, ou situado à sombra de qualquer objeto escuro. Para haver calor, é preciso recorrer ao fogo. Para haver frio, é preciso expor as coisas ao ar. Da mesma maneira, o que faz as coisas virtuosas ou condenáveis é apenas a presença da virtude ou do vício, respectivamente. Em que consiste o bem? Na ciência. Em que consiste o mal? Na ignorância. O sábio, esse superior artista da filosofia, saberá rejeitar ou escolher o que for oportuno, mas sem sentir temor pelo que rejeita, nem admiração pelo que escolhe. Para tanto, basta que ele possua uma alma nobre e firme. Proíbo que te deixes abater ou deprimir. Não basta sequer que não rejeites o trabalho. Tens de exigi-lo. Que dizes? Objetarás. Não é de rejeitar um trabalho fútil, supérfluo, suscitado por motivos pouco elevados? Não é, como também o não é um trabalho aplicado a objetos cheios de beleza. O que interessa é a capacidade de resistência da alma, e esta deve procurar, com entusiasmo, tarefas duras e difíceis. Deve dizer a si própria: por que paras? Não é digno de um homem recear o suor. Resta-me acrescentar que, para a virtude ser perfeita, é preciso que a nossa vida, em todas as circunstâncias, mantenha uma linha de rumo constante e em inteira coerência consigo mesma, o que apenas poderemos conseguir através da ciência, do conhecimento das coisas humanas e divinas. Aqui reside o supremo bem. Se atingires este ponto, deixarás de ser um suplicante, para te tornares amigo íntimo dos deuses. Mas como se chega a esse ponto? Não é preciso atravessares os Alpes Peninos ou Graios, nem os desertos da Candávia,
Não terás de cruzar a Sirtes, nem Sila ou Caríbdes, por onde, aliás, passaste, por causa dessa tua insignificante procuradoria. Desta vez, o caminho é seguro, é ameno, e a natureza deu-te qualidades para o empreenderes, qualidades que, se não desistires a meio, te farão chegar à meta como homem igual a um Deus. O que te fará igual a um Deus não é o dinheiro, porque um Deus nada possui. A toga pretexta também não, porque Deus é nu. Nem a fama, nem a ostentação da tua pessoa, ou a propaganda do teu nome, espalhada entre os povos. Deus ninguém o conhece, muitos pensam mal dele, impunemente. Não será a multidão de escravos que transporta a tua liteira pelas ruas da cidade ou pelas estradas. Deus, esse ente superior e potentíssimo, põe ele próprio todo o universo em movimento. Não serão sequer a beleza ou a força que te tornarão feliz. Com a velhice, ambas desaparecem. Devemos procurar algo que se não deteriore com o tempo, nem conheça o menor obstáculo. Somente a alma está nestas condições, desde que virtuosa, boa, elevada. Um Deus morando num corpo humano. Aqui está a designação justa para essa alma. Uma alma, sim, tanto pode encontrar-se num cavaleiro romano como no liberto como no escravo. O que são, na realidade, um cavaleiro romano, um liberto, um escravo? Apenas nomes derivados da ambição e da injustiça humanas. Para subir ao céu, pode partir-se de qualquer canto. Ergue-te, pois, mostra-te tu também digno de um Deus. Para o conseguires, de nada serve o ouro ou a prata. Com estes materiais, é impossível modelar a imagem da divindade. Pensa que os deuses, no tempo em que nos escutavam, eram representados em figuras de barro. A toda gente que vem lá das tuas bandas, eu pergunto por ti, procuro saber como vais, onde e com quem costumas dar-te. Não podes enganar-me, estou na tua companhia. Vive como se todos os teus atos me fossem relatados, ou melhor, como se eu próprio assistisse a eles, daquilo que ouço dizer de ti. Sabes o que me dá mais satisfação? É não ouvir dizer nada, uma vez que a maior parte daqueles que eu interrogo ignora o que tu andas a fazer. Aí está uma coisa salutar, não te relacionares com pessoas de índole e objetivos distintos dos teus. Tenho a convicção de que essas pessoas não poderiam desviar-te e de que tu manterias os teus propósitos, ainda que uma multidão te rodeasse e procurasse dissuadir-te de o fazeres. Quero eu dizer, não receio que te façam mudar de direção, mas temo que te estorvem a marcha, dificultarem-nos o avanço. É um prejuízo de monta, é como se, apesar da tremenda brevidade desta vida, que a nossa inconstância ainda torna mais breve, estivéssemos de momento a momento a dar os primeiros passos, reduzimos a vida a migalhas, fazemo-la em bocadinhos. Avança, portanto, meu caro Lucílio, pensa quanto maior seria a tua velocidade se algum inimigo corresse atrás de ti, se suspeitasses que um esquadrão de cavalaria se aproximava, seguindo a pista dos fugitivos. É isto mesmo o que sucede, estás a ser perseguido. Anda mais rápido, foge, põe-te em segurança. Pensa ainda como será admirável consumarmos a vida antes de morrer e podermos depois aguardar em segurança o que nos restar para viver, sem nada mais desejarmos, já para nós mesmos, gozando a plena posse de uma vida feliz, uma vida que, embora se prolongue, não poderá ser mais feliz do que já é. Quando virá o tempo em que tu percebas como o tempo já te não diz respeito, em que atinjas a mais completa tranquilidade,
indiferente ao dia de amanhã, perfeitamente satisfeito da vida que já tiveste. Sabes o que torna os homens ávidos do futuro? O fato de nenhum conseguir realizar-se. Os teus progenitores desejaram para ti certos bens. Eu, pelo contrário, o que te desejo é a capacidade de sentir desprezo por tudo aquilo que os outros te desejaram em abundância. Os desejos dos teus familiares amontoavam pilhas de moedas para fazerem de ti um homem rico, esquecidos de que, para te darem a ti, teriam de tirar a outros. O que eu te desejo é o domínio sobre ti mesmo. É que o teu espírito, atormentado por pensamentos inconstantes, acabe por se afirmar e ganhar convicções sólidas e se sinta contente de si mesmo. É, em suma, que uma vez compreendida a natureza do verdadeiro bem e compreendê-la é possuí-la, o teu espírito não careça de prolongar a sua existência. O homem que consegue realizar a sua vida está de uma vez por todas, acima de todas as contingências, está desmobilizado. É um homem livre. Desejas que nesta série de cartas eu vá inserindo também, como nas anteriores, algumas máximas dos nossos mestres. Eles não perderam tempo com floreados. Toda a sua obra em conjunto está cheia de vigor. Fica sabendo que uma obra da qual emergem frases notáveis é de valor desigual. Não nos quedamos de admiração ante uma árvore quando toda a floresta cresceu até a mesma altura. Máximas do mesmo tipo, quer a poesia, quer a história, estão cheias delas. Por isso eu não quero que tu as consideres como sendo de Epicuro. Elas são do domínio público e são, sobretudo, do nosso domínio. Tornam-se, contudo, mais notadas na obra de Epicuro, porque ocorrem muito raramente, porque são inesperadas, porque é curioso encontrar uma máxima enérgica no homem que costumava pregar a indolência. Muitos, de fato, pensam assim. Nas minhas mãos, Epicuro surge cheio de energia, malgrado as mangas da túnica. Coragem, capacidade, espírito pronto ao combate, tanto podem encontrar-se entre os persas, como nos povos de túnica curta. Não vale a pena, portanto, pedires-me máximas excitações. Nos nossos autores, é contínua a matéria de que em outros se fazem as citações. Entre nós, não há artifícios de publicidade, não enganamos o cliente, fazendo entrar para que ele nada encontre de valor, senão o que estava exposto na montra. Deixamos que cada um tome o modelo que lhe aprouver. Imagina que nós pretendemos separar do conjunto máximas isoladas. A quem as vamos atribuir? A Zenão? A Cleantes? A Crisipo? A Panécia? A Posidônio? Nós não vivemos em monarquia. Cada um conserva a sua autonomia. Entre os epicuristas, os ditos de Hermarco, os ditos de Metrodoro são todos reconduzíveis ao mestre. Toda e qualquer máxima, alguma vez proferida nessa escola filosófica, foi inspirada e motivada por um só homem. Ainda que o tentemos, repito, não é possível de uma tal massa de textos, todos do mesmo nível, extrair qualquer dito. Só o pobre é que conta as suas ovelhas. Onde quer que lances os olhos, encontrarás frases dignas de chamarem a atenção, não for o caso de o texto estar todo à mesma altura. Perde, por conseguinte, a esperança de poderes saborear em excertos o talento dos nossos maiores mestres. Terás de estudar e voltar a estudar as obras inteiras. A teoria vai se desenvolvendo continuamente. A obra de gênio vai se construindo a partir dos seus elementos, de modo que nenhum se pode retirar, sem que o conjunto se desfaça. Não te impeço de examinar os pormenores, desde que seja na mesma pessoa. Pensa, porém, que não é bela mulher de quem se gabam as pernas ou os braços, mas sim
aquela que, pela beleza do conjunto, impede que se dê atenção aos pormenores isolados. Mas se quiseres fazer excertos, não vou armar contigo em agiota, colhe à mão ambas. A quantidade de máximas que poderás encontrar em qualquer página é enorme. Apanhas a eito, não precisas de rebuscar, os pensamentos não saltam um a um, espraiam-se gradualmente, formam um todo contínuo e interligado. Não duvido que os excertos possam ser úteis a pessoas ainda inexperientes e abordando o texto, por assim dizer, do exterior. É mais fácil reter uma frase isolada, concisa, cunhada em forma quase poética. É por isso que damos a estudar as crianças máximas, entre as quais as do tipo que os gregos chamam crias, pois o espírito infantil, incapaz ainda de abarcar matéria mais vasta, pode entendê-las perfeitamente. Mas que um homem de formação já avançada se põe a colher florzinhas, a apoiar-se na lembrança de meia dúzia de citações, das mais divulgadas, isso é uma vergonha. Já é a altura de confiar nas próprias forças. Diga as suas sentenças, não memorize as alheias. É uma vergonha que um homem já velho, ou próximo da velhice, tenha uma sabedoria de compêndio. Zenão diz assim: e tu, que dizes? Cleantes afirma: e tu, que afirmas? Até quando andarás sob as ordens de outro? Dá tuas ordens, diz algo digno de memória, afirma alguma coisa por tua conta. Por isso penso que todos quantos, recolhidos à sombra alheia, permanecem intérpretes e nunca se afirmam como autores, não possuem um caráter elevado, pois nunca ousam fazer nada do que longamente andaram estudando. Fazem exercícios de memória, contextos alheios, mas ter na memória e saber são duas coisas diferentes. Ter na memória é reter o que alguma vez se memorizou. Saber, pelo contrário, é fazer nosso o que aprendemos, sem estar dependente de um modelo, nem olhar constantemente para o mestre. Este pensamento é de Zenão, este outro de Cleantes. Deixa que algo se interponha entre ti e o livro. Até quando permanecerás estudante? É a altura de ensinares também. Por que razão hei de eu ir ouvir aquilo que posso ler? Há quem diga, é muito melhor uma lição de viva voz. Sim, mas não a de uma voz que se limita a reproduzir palavras alheias, fazendo como que ofício de estenógrafo. Junta a isto o fato de estes que nunca assumem a tutela de si próprios, por um lado reproduzirem os seus antecessores em questões, em que cada um sempre se afastou do seu próprio antecessor, e por outro, reproduzirem-nos em pontos que ainda estão a ser investigados. Ora, nunca faremos novas descobertas, se nos contentarmos com o que já foi descoberto. Além disso, quem segue um autor nunca descobre nada, nem sequer tal pretende. Quer isso dizer que eu me recuso a percorrer vias já trilhadas? Não, eu irei pela estrada antiga, mas se descobrir outra mais curta e melhor, aplaná-la-ei. Os autores que nos precederam nesta via filosófica não são nossos donos, são nossos guias. A verdade está à disposição de todos, ninguém tem o exclusivo dela. Grande parte da verdade caberá aos pósteros descobri-la. Sinto-me pleno de exaltação, sinto que a velhice perde peso e ganha força sempre que vejo, enquanto fazes e escreves, até que ponto tu, que já te retiraras do vulgo, fazes progresso sobre ti próprio. Seu prazer que o agricultor sente pela árvore culmina quando ela dá fruto, se a alegria do pastor lhe vem das crias do seu rebanho, se qualquer homem sente no filho que criou, como que a própria adolescência. Nós, educadores espirituais,
que pensas tu que sentiremos ao ver subitamente adultos os espíritos de que tomamos conta ainda débeis? Tu estás ligado a mim, és obra minha. Quando eu vi a natureza do teu caráter, deitei-te a mão, aconselhei-te, estimulei-te e não te deixei avançar com lentidão. Fiz-te de imediato ir para a frente. E então, dirás, tem sido essa a minha vontade. Sim, isso já significa muito, e não apenas no sentido em que se diz que o começo é só por si metade da obra. Esta questão está dependente da vontade, e por isso uma grande parte de bondade consiste em querermos ser bons. Sabes o que eu chamo ser bom? Ser de uma bondade perfeita, absoluta, tal que nenhuma violência ou imposição nos possa forçar a ser maus. Prevejo que tu serás assim, se perseverares, se te aplicares, se agires de forma a que os teus atos estejam em total coerência com as tuas palavras, e que uns e outros sejam moldados na mesma forma. Não segue o caminho da verdade aquele cujos atos discordam do que afirma. Ao incitar-te insistentemente ao estudo da filosofia, estou trabalhando em meu proveito. É que eu pretendo ter um amigo, e não poderei consegui-lo se tu não continuares a cultivar-te como tens feito. Neste momento, tens estima por mim, mas ainda não és meu amigo. Que dizes? Então uma coisa não implica a outra? Não, são mesmo coisas muito diferentes, porque se a amizade é sempre proveitosa, o amor pode por vezes ser nocivo. Se outra razão não houver, continua a progredir, pelo menos para aprenderes a amar. Apressa-te, pois, enquanto podes ser-me proveitoso. Não vá a tua aprendizagem redundar em benefício de outro qualquer. Eu já estou antevendo o resultado. Já imagino como nós dois havemos de ter uma só alma, e sei que o que a minha idade já perdeu em vigor poderá recebê-lo da tua, embora não muito distante. Mas eu quero ter a alegria de ver, só por si, o teu aperfeiçoamento. Aqueles a quem amamos, mesmo quando ausentes, são uma fonte de alegria para nós, se bem que ligeira e evanescente. A vista, a presença, a conversa de viva voz tem algo de prazer, sobretudo se não vemos apenas quem queremos, mas ainda como queremos. Associa-te a mim, portanto, suprema recompensa do meu esforço. Pensa o que poderá revigorar teu propósito, que tu és mortal e que eu sou um velho. Vem depressa até mim, mas chega primeiro até ti mesmo. Progride sempre com este máximo objetivo, obteres uma perfeita constância. Quando quiseres verificar se fizeste algum progresso, indaga se a tua vontade de hoje é idêntica à de ontem. Uma mudança de vontade é indício de que a alma anda à deriva, aparecendo aqui ou ali, conforme a levar o vento. O que está fixo e bem agarrado ao chão não erra ao acaso. O mesmo sucede ao sábio consumado, e, por vezes, mesmo aquele que ainda se encontra em fase de aperfeiçoamento. A diferença entre ambos reside em que o segundo, embora sem mudar de posição, oscila na sua base, enquanto o primeiro nem sequer oscila. Incita esse teu amigo à animosidade, não ligar importância a quem o censura, por se acolher à obscuridade da vida privada, por desistir das suas grandezas, por ter preferido a tranquilidade a tudo mais, apesar de poder ainda avançar na sua carreira. Mostra a essa gente que ele trata diariamente dos próprios interesses, da forma mais útil, aqueles que, pela sua posição elevada, suscitam a inveja geral, nunca vivem em terreno firme. Uns são derrubados, outros caem por si. Esse tipo de felicidade nunca conhece a calma, antes se excita sempre a si mesma. Desperta em cada um ideias de vários tipos,
move os homens, cada qual em sua direção. Lança uns numa vida de excessos, outros numa vida de luxúria. A uns enche-os de orgulho, a outros de moleza, mas a todos igualmente destrói. Dirás tu: há, todavia, quem aguente bem uma felicidade desse gênero, pois há, assim como há quem aguente bem o vinho. Por isso, não existe o mínimo fundamento para te deixares persuadir que alguém é feliz pelo fato de viver rodeado de clientes. Os clientes não buscam nele, senão o mesmo que buscam num lago, beber até fartar e deixar a água suja. O vulgo, julgá-lo-á um homem sem valor, sem atividade. Bem, mas tu sabes como há pessoas que usam incorretamente a linguagem e dizem tudo ao contrário. Anteriormente, diziam-no um homem feliz. Pois bem, será que ele era mesmo feliz? Pode haver quem o julgue um homem de caráter demasiado duro e sombrio. Isso não me preocupa minimamente. Dizia Ariston que preferia um jovem taciturno aos jovens risonhos e bem acolhidos na sociedade. Também um vinho, que a princípio parece espesso e áspero, acaba por tornar-se excelente, enquanto aquele que na pipa nos parece agradável não suporta o envelhecimento. Não te importes, portanto, que lhe chamem taciturno, que o digam desinteressado em progredir na vida. Com o passar do tempo, essa taciturnidade dará bons frutos, desde que ele continue a praticar a virtude, a embeber-se nos estudos liberais, não aqueles estudos de que um conhecimento superficial nos basta, mas aqueles outros com os quais devemos mesmo impregnar a nossa alma. É esta a altura própria para aprender. Que dizes? Há então alguma hora em que não devamos aprender? Não há. Somente se em qualquer idade é correto nós estudarmos. Já nem em todas é próprio aprender as primeiras letras. Um velho na escola primária. É vergonhoso e ridículo. Devemos adquirir em jovens os conhecimentos, a utilizar na velhice. Em suma, será uma tarefa da maior utilidade, para te aperfeiçoares tanto quanto possível o caráter do teu amigo. Costuma dizer-se destes benefícios que tanto devem solicitar-se como prestar-se. É indubitável que são benefícios de primeira grandeza, tão úteis quanto se prestam como quando se aceitam. De resto, o teu amigo já não é livre de recuar. Ele comprometeu-se, e é menos escandaloso declarar falência ante um credor do que ante as boas esperanças prometidas. Para pagar uma dívida em dinheiro, o comerciante depende de que o mar permita terminar com sucesso a expedição. O agricultor está dependente da fertilidade da terra cultivada e dos caprichos do clima. Para pagar a sua, o teu amigo somente pode recorrer à própria vontade. A fortuna não tem poder sobre o caráter. Ele que forme o caráter, de modo a que a sua alma atinja, na maior tranquilidade, aquele estado de perfeição, no qual já nada lhe pode causar, nem detrimento nem proveito. Antes se conserve inalterável, aconteça o que acontecer. Se lhe forem proporcionados alguns bens próprios do vulgo, ele elevar-se-á acima dos seus pertences. Se o acaso o privar de alguns destes, ou mesmo de todos, não ficará diminuído por isso. Se o nosso homem fosse natural da Pártia, logo em garoto teria começado a retesar o arco. Se nascesse na Germânia, ainda criança começaria a lançar o dardo ligeiro. Se tivesse nascido no tempo dos nossos avós, teria aprendido a montar e a lutar com o inimigo corpo a corpo. Cada povo tem o seu método específico, que recomenda e mesmo impõe aos seus jovens. Qual o tema de meditação adequado para o nosso homem? Qual o melhor remédio contra todas as armas, contra todos os tipos de inimigo? Consiste no desprezo pela morte.
Ninguém duvida de que a morte tenha em si algo de assustador e contrário ao nosso sentimento natural, que nos conduz a amar a vida. De fato, não seria necessário prepararmos-nos insistentemente para uma situação em direção à qual caminhássemos por um instinto natural, semelhante ao instinto de conservação que todos possuímos. Ninguém necessita de aprender a, se for necessário, deitar-se de boa vontade num leito de rosas. Pelo contrário, é preciso um treino rigoroso para que alguém se mantenha firme sob a tortura, para que, em caso de necessidade, fique em pé mesmo ferido, de sentinela ao acampamento, sem encostar sequer a lança, pois numa situação destas, o mais frágil ponto de apoio torna-se propício ao sono. A morte não tem em si nada de nocivo, porquanto uma coisa, para ser nociva, deve primeiro existir. Se tens assim um tão grande desejo de uma vida mais longa, pensa então que nada daquilo que se escapa aos nossos olhos para mergulhar na natureza, da qual tudo proveio e à qual tudo em breve há de regressar, se destrói por completo. As coisas cessam, mas não se perdem. A morte que nos enche de terror, que nós nos recusamos a aceitar, interrompe a vida, mas não lhe põe termo. Virá um dia em que novamente veremos a luz, no regresso à vida que muitos recusariam, sem o prévio esquecimento da vida passada. Noutra oportunidade, explicar-te-ei mais detidamente de que modo tudo aquilo que nos parece ser destruído apenas se transforma. Deve resignar-se a partir de bom grado todo aquele que está certo de um dia regressar. Observa o ciclo dos fenômenos que continuamente se repetem. Verás que neste mundo nada se extingue de todo. Antes, alternadamente, tudo se esconde e ressurge. O verão termina, mas o próximo ano trará um novo verão. O inverno finda, mas os seus meses próprios trá-lo-ão de volta. A noite oculta o sol, mas em breve o dia expulsará a noite. No seu curso, os astros voltam a percorrer o espaço, porque já passaram. Continuamente, uma parte do céu está em movimento ascendente e a outra em movimento descendente. Vou terminar acrescentando apenas esta reflexão. As crianças de colo e os idiotas não têm medo da morte. Não seria uma vergonha que a razão nos não proporcionasse a mesma imperturbabilidade a que chegam aqueles por carência de razão? O laço mais forte é aprender-te a prática da virtude é este. Comprometeste-te a ser um homem de bem. Confirmaste-o por um juramento. Se te disserem que se trata de uma militância ligeira e fácil, estão troçando de ti. Não pretendo enganar-te, quer na mais nobre, quer na mais vil das carreiras. A fórmula de compromisso é idêntica. Jurar submeter-se ao fogo, às cadeias, à morte pelas armas. No caso dos homens que alugam seus braços à arena do circo, comendo e bebendo, do que lhe enchende essa sangrenta brutalidade, pretende conseguir-se que eles se submetam à violência, mesmo contra a vontade, no teu caso que tu te submetas a ela voluntária e alegremente. Os gladiadores podem jogar fora as armas e apelar para a clemência do público. Tu não poderás lançar fora as tuas, nem implorar que te concedam a vida. Terás de morrer sem te curvares, sem te deixares vencer. De que te valerá, aliás, a concessão de uns quantos dias, de uns quantos anos a mais. Nós, estoicos, não podemos ser desmobilizados. De que modo, então, perguntas tu, conseguirei libertar-me? Tu não podes escapar ao inevitável, mas podes vencê-lo. Abre-se caminho à força, e esse caminho será a filosofia a indicar-te. Dedica-te a ela, se de fato queres salvar-te, se queres viver seguro e feliz, se queres, enfim, e isso é o fundamental, ser livre. Não há outro modo de conseguires tudo isto.
A ignorância é uma coisa vil, abjeta, indigna, servil, sujeita a inúmeras e violentíssimas paixões, destes insuportáveis tiranos, que são as paixões e que, ora nos governam alternadamente, ora em conjunto, te libertará a sabedoria. A única liberdade é autêntica. Para chegar à sabedoria, um só caminho, e em linha reta, não há que errar, avança em passo firme e constante. Se queres que tudo te esteja sujeito, sujeita-te tu à razão. Dirigirás muitos outros, se a ti te dirigir a razão. Ela te dirá o que deves empreender, e de que maneira. Assim não serás surpreendido pelos acontecimentos. Tu não podes apontar-me alguém que saiba de que modo começou a querer aquilo que quer. E por quê? Porque o comum das pessoas não é levada pela reflexão, mas arrastada por impulsos. A fortuna cai sobre nós, não menos vezes do que nós caímos sobre ela. A indignidade não está em irmos, mas em sermos levados, em perguntarmos de súbito, surpreendidos, no meio de um turbilhão de acontecimentos. Mas como é que eu vim parar aqui? Tens toda a razão em exigir que tornemos mais frequente esta nossa troca de cartas. A conversação é sobremaneira útil, porquanto se grava no espírito a pouco e pouco. Os discursos preparados e pronunciados perante um auditório, se revestem de mais aparato, carecem de mais familiaridade. Digamos que a filosofia é um bom conselho. Ora, ninguém dá conselhos em público. Uma vez por outra, pode ser necessário usar um estilo, digamos assim, oratório, quando se trata de obrigar a decidir-se alguém que está hesitante. Mas, quando pretendemos não incutir em alguém a vontade de aprender, mas sim transmitir ensinamentos, então é preferível recorrer a palavras mais despretensiosas, que penetram e se gravam na ideia com mais facilidade. De fato, o que é necessário não é a abundância, mas sim a eficácia das palavras. Devemos distribuí-las como se fossem sementes. Ora, uma semente, ainda que minúscula, se cai em terra favorável, multiplica as suas energias e alcança, desígua que era, dimensões assaz consideráveis. O mesmo sucede com a razão. À primeira vista, não parece ter grande raio de ação, mas, à medida que vai agindo, ganha força. As nossas palavras são breves, mas se o nosso espírito as acolher favoravelmente, elas enrijarão e florescerão. É como te digo, a condição das nossas sentenças é semelhante às das sementes. Os frutos são numerosos, as dimensões muito reduzidas. Basta apenas, como já disse, que um espírito propício as entenda e as interiorize. Se assim for, em breve esse espírito estará, por sua vez, a produzir muitas outras, mais numerosas mesmo do que as recebidas. Descansa que hei de escrever um tratado de filosofia, bem sistematizado e sintetizado, conforme tu me pedes. Em todo caso, vê se não te será mais útil continuar com o nosso método habitual, em vez de empregar estes volumes a que agora se chama vulgarmente manuais, e a que antigamente, quando ainda se falava latim, se dava o nome de compêndios. O primeiro método é sobretudo indispensável a quem está em fase de aprendizagem. O segundo a quem já conhece a matéria, porquanto aquele dá os ensinamentos. Este apenas fornece os tópicos. De qualquer modo, encher-te-ei de textos, segundo ambos os métodos, e tu não me reclames este ou aquele ponto. Quem recorre a um perito é porque não é perito. Em suma, eu escreverei tudo o que pretendes, mas cá à minha maneira. Entretanto, tens à tua disposição muitos autores, cujos escritos, aliás, não sei até que ponto estão bem sistematizados. Pega no catálogo dos filósofos. Não será preciso mais para te entusiasmar, vendo quantos homens andaram a trabalhar em teu proveito.
desejarás certamente ocupar um lugar, tu próprio, nessa lista, pois o que há de melhor numa alma nobre é deixar-se tentar por uma atividade virtuosa. Nenhum homem de espírito elevado sente atração por ocupações vis e abjetas. Em contrapartida, a contemplação da verdadeira grandeza atrai e eleva até si. A chama ergue-se na vertical, incapaz de manter-se rasteira, de deixar-se abaixar, tanto como é incapaz de estar parada. Do mesmo modo, nosso espírito está sempre em movimento, e é mesmo tanto mais ágil e ardente, quanto mais nobre for. Feliz daquele que orientou esse movimento natural, no sentido da virtude. Com isso, pôs-se definitivamente a salvo dos ataques da fortuna, e obteve o meio de moderar a prosperidade, aliviar a adversidade, e menosprezar aquilo que o comum dos mortais admira. Uma grande alma distingue-se por desprezar a grandeza e por preferir a justa medida aos excessos, já que a primeira se limita ao que é útil e indispensável à vida, enquanto os últimos se tornam nocivos pelo próprio fato de serem supérfluos. É assim que a fertilidade excessiva prejudica as searas, os colmos partem-se com o peso e a demasiada abundância de grão não chega a amadurecer. O mesmo ocorre com as almas corroídas por um bem-estar desmesurado, do qual usam em prejuízo, não só dos outros, como de si próprias. Nenhum inimigo infligiu a alguém golpes tão duros como aqueles que certas pessoas sofrem, ocasionados pelos próprios prazeres. Só uma coisa pode desculpar a imoderação, a louca voluptuosidade de tal gente, é que sofrem a consequência dos seus atos. Não é sem razão, aliás, que uma tal loucura se apodera delas. O desejo de ultrapassar os limites naturais descamba necessariamente na desmesura. A necessidade natural tem o seu termo próprio, enquanto as necessidades artificiais, derivadas do prazer, nunca conhecem limitações. A utilidade serve de medida ao que é indispensável, mas por que padrão aferir o que é supérfluo? Por conseguinte, muitos afundam-se em prazeres sem os quais, uma vez transformados em hábito, já não podem passar. São estes os mais deploráveis de todos, pois se deixaram chegar a um ponto tal em que se lhes tornou indispensável uma coisa que começou por ser apenas supérflua. Em vez de desfrutar, tornam-se escravos do prazer e, para cúmulo da desgraça, acabam por amar aquilo mesmo que os torna desgraçados. Atinge-se assim o cume da infelicidade. A degradação torna-se de prazer em condição natural. Quando os vícios se transformam em hábito, deixa de ser possível a aplicação de qualquer remédio. Agradeço-te a frequência com que me escreves, pois é esse o único meio de que dispões para vires à minha presença. Nunca recebo uma carta tua, sem que imediatamente fiquemos na companhia um do outro. Se nós gostamos de contemplar os retratos de amigos ausentes, como forma de renovar saudosas recordações, como consolação, ainda que ilusória e fugaz, como não havemos de gostar de receber uma correspondência que nos traz a marca autêntica, a escrita pessoal de um amigo ausente. A mão de um amigo, gravada na folha da carta, permite-nos quase sentir a sua presença. Aquilo, afinal, que sobretudo nos interessa, no encontro direto. Dizes na tua carta que foste ouvir as conferências do filósofo Serapião, a quando da sua passagem pela Sicília. As palavras saem-lhe em catadupa, a sua dicção não é uniforme, os vocábulos como que se empurram e atropelam. São palavras a mais para que uma só garganta lhes possa dar vazante. Não possa provar isso num filósofo cuja dicção, tal como a própria vida, deve ser metodicamente ordenada, e não pode haver ordem quando se fazem as coisas com precipitação.
Por isso mesmo é que Homero atribuiu ao seu orador jovem uma eloquência cerrada, sem pausas, que lhe vinha aos lábios como se de flocos de neve se tratasse. Ao orador ancião, porém, a palavra fluía calma e mais doce do que o mel. Fica sabendo, esse modo de falar atabalhoado e impetuoso está muito bem para um charlatão, mas não para um homem que pretende tratar e ensinar um assunto importante e sério. Um filósofo, penso eu, nem deve falar a conta-gotas, nem a correr, não deve obrigar-nos a apurar os ouvidos, tal como não deverá atordoá-los. O modo de falar indolente e sem vigor diminui a atenção dos ouvintes, enfastiados pela lentidão, pelas interrupções constantes. No entanto, uma palavra que se faz esperar retém-se mais facilmente do que uma que voa e mal se ouve. Por outro lado, os filósofos devem transmitir preceitos aos discípulos. Ora, não é verdadeiramente transmitido um preceito dado a fugir. Acrescenta ainda que é um estilo orientado para a verdade. Não deve ocupar-se de ornatos e de figuras. A eloquência vulgar, essa, não se orienta minimamente para a verdade. O seu propósito é agitar a multidão, atrair auditores pouco cultivados, graças a impetuosas tiradas. Não se presta a uma análise cuidada, é feita de arrebatamentos. Como pode então servir para governar os espíritos uma eloquência incapaz de governar-se a si própria? Mais ainda, um estilo oratório que visa a transformação das mentalidades deve descer até ao mais fundo de nós mesmos, pois os remédios só são profícuos quando a sua ação se prolonga. O estilo comum é feito de vazio inútil, faz barulho, mas carece de vigor. Ora, o que eu necessito é de apaziguar os meus receios, de dominar as paixões que se excitam, de eliminar os meus erros, de reprimir a minha luxúria, de aniquilar a minha avareza. Qual destas tarefas pode ser feita de repelão? Qual é o médico que trata os seus doentes de passagem? E nem ao menos se pode sentir prazer perante uma tal verborreia estrepitosa e desordenada. Há muitos truques que julgaríamos impossíveis antes de os ter visto realizar. Com estes prestidigitadores de palavras, basta ouvi-los uma vez para ficarmos a conhecê-los. O que há neles que se possa querer aprender ou imitar? Que juízo se pode fazer sobre o espírito de homens, cujo estilo não passa de palavreado sem ordem e sem freio? Quando corremos por uma ladeira abaixo, não conseguimos deter-nos onde queríamos, mas levados involuntariamente pela força da velocidade adquirida, vamos parar mais longe do que desejávamos. Do mesmo modo, a elocução apressada não só é incapaz de dominar-se a si mesma, como está aquém da dignidade da filosofia, a qual deve ir colocando e não atirando o seu discurso numa marcha calma e segura. Que dizes? Então, a filosofia não pode ocasionalmente usar um estilo mais arrebatado? Claro que pode, mas sem prejuízo da sua dignidade moral, que é comprometida precisamente por uma eloquência violenta e demasiado brutal. O estilo filosófico deve ter força, mas sem perder a moderação. Deve ser um rio a fluir, e não uma torrente. Mesmo num orador, me custaria aceitar uma tal velocidade de elocução, incapaz de retomar o curso das ideias, espraiando-se sem qualquer retenção. Como poderia, aliás, um juiz seguir a linha da argumentação, sobretudo se fosse um homem pouco dotado e ainda inexperiente? Quando o desejo de se exibir ou a paixão irrefreável do orador o levarem a falar com agitação, mesmo assim, a sua velocidade de dicção não deve ser tanta que impeça o auditório de acompanhá-lo. Só farás bem, portanto, se evitares escutar estes filósofos.
a quem interessa mais a quantidade do que a qualidade do que dizem. Se tal for necessário, andarás bem falando como P. Vinícius. E como falava ele? Quando perguntaram a Zélio como achava a dicção de Vinícius, a resposta foi arrastada. Gêmino Valério, por seu lado, comentou: não percebo como chamam eloquente a este homem. Não é capaz de dizer 3 palavras de seguida. Mas tu, por que não haverias de preferir falar como Vinícius? Por medo de que te aparecesse algum brincalhão, como aquele que, vendo Vinícius arrancar as palavras uma a uma, como se, em vez de falar, estivesse a ditar, comentou: diz qualquer coisa, quando te decides a dizer alguma coisa. Quanto ao estilo em passo de corrida de que Atério, o mais célebre orador da sua época, gostaria que qualquer homem sensato o evitasse o mais possível. Atério não tinha hesitações, não fazia pausas, começava a falar e acabava tudo de um fôlego. De resto, entendo que certos estilos podem ser mais ou menos convenientes conforme os povos. Entre os gregos, por exemplo, já este estilo seria admissível, ao passo que nós temos o hábito de fazer pausas mesmo ao escrever. Até mesmo nosso Cícero, o homem que levou ao cume a eloquência romana, andava a passo. O estilo romano é mais circunspecto, sabe avaliar o seu valor e submete-se à avaliação dos outros. Fabiano, homem notável tanto pela integridade da sua vida, como pelos seus conhecimentos e também pela eloquência, mas esta qualidade só após as outras se deve considerar. Sabia discutir com a vontade, mais do que com entusiasmo. Da sua linguagem poderia dizer-se que era fácil, não que era veloz. Tal facilidade eu aceito, mas não a exijo, da parte de um sábio. Desde que o seu discurso se desenvolva sem entraves, prefiro que decorra com calma e não com excessiva abundância. Tenho tanto mais razão para afastar-te deste vício da oratória, quanto mais vejo que não poderás atingir a eloquência, sem perda do respeito que deves a ti mesmo. Terás de assumir um ar natural, não prestar atenção ao que dizes, pois fugindo à tua vigilância, o teu ímpeto oratório levar-te-á a dizer muita coisa que gostarias de poder não ter dito. Repito que nunca alcançarás a eloquência, sem menosprezo da tua dignidade. Além do mais, é uma arte que exige treino diário, ou seja, em vez de te ocupares de coisas, passarias a ocupar-te de palavras. E ainda que as palavras te não faltassem, e te ocorressem ao espírito sem o menor esforço da tua parte, mesmo assim, haveria que tomar as rédeas ao discurso, pois a um sábio tanto convém uma apresentação bastante modesta, como uma linguagem concisa e sem audácias. Para terminar, a súmula dos meus conselhos é esta: sê lento a falar. É uma empresa excelente e salutar a tua, se de fato, conforme me escreves, continuas a avançar rumo à sabedoria, a essa sabedoria que, por estar ao teu alcance obtê-la, seria estupidez ir suplicar aos templos. Não é preciso elevar as mãos ao céu, nem pedir ao ministro do culto que nos deixe formular votos ao ouvido da estátua do Deus, como se assim nos fosse mais fácil sermos atendidos. A divindade está perto de ti, está contigo, está dentro de ti. É verdade, Lucílio, dentro de nós reside um Espírito divino que observa e rege os nossos atos bons e maus, e conforme for por nós tratado, assim ele próprio nos trata. Sem a divindade, ninguém pode ser um homem de bem. Ou será que alguém pode elevar-se acima da fortuna sem auxílio divino? As decisões grandiosas e justas, é a divindade que as inspira. Em todo homem de bem, qual seja o Deus, ignora-se, mas existe um Deus. Se penetrares num bosque,
cheio de velhas árvores de altura fora do comum e tais que a densidade dos ramos, entrelaçados uns nos outros, oculta a vista do céu, a própria grandeza do arvoredo, a solidão do lugar, a visão magnífica dessa sombra tão densa e contínua no meio da planura. Tudo te fará sentir a presença divina. Se vires uma montanha, como que suspensa sobre uma caverna escavada na rocha, não pela mão do homem, mas roída por causas naturais, até formar um enorme espaço, a tua alma será atingida por uma certa aura de religioso mistério. Nós rodeamos de veneração as nascentes dos grandes rios, a irrupção súbita de um grande caudal brotando das entranhas da terra é assinalada por altares. São objetos de culto as fontes de água termal, a opacidade ou a profundidade imensa de certos lagos deram-lhes caráter sagrado. Se vires um homem intrépido, no meio do perigo, insensível aos desejos vulgares, feliz no meio da adversidade, tranquilo em plena procela, contemplando os outros homens do alto, olhando os deuses de igual para igual, acaso não sentirás por um tal homem uma onda de veneração? Não dirás: há aqui algo de superior, de demasiado elevado para poder considerar-se equivalente ao miserável corpo em que está encerrado. Sobre esse homem desceu uma força divina, a sua alma sublime, com perfeito domínio sobre si, que passa pelas coisas sem descer ao seu nível, que se ri dos temores e dos desejos vulgares, é uma alma movida por uma energia celeste. Uma alma desta natureza não pode perdurar sem auxílio divino, e por isso mesmo pertence, pela sua parte mais sublime, ao lugar donde proveio. Os raios do sol atingem, é certo, a terra, mas estão no lugar donde emanam. Do mesmo modo, essa alma excelsa e divina, descida até nós, para nos fazer conhecer de mais perto a divindade, embora estando na nossa companhia, mantém-se ligada às suas origens. Emanação celeste, é para o céu que olha e se dirige, está entre nós, sabendo que na realidade paira acima de nós. O que caracteriza então esta alma? O fato de não brilhar senão graças aos seus bens próprios, que há de mais estulto do que admirar no homem aquilo que lhe é exterior, onde há maior loucura do que na admiração por coisas que, de um momento para o outro, podem mudar de proprietário. Um cavalo não é melhor por ter um freio de ouro. Não é similar à atitude do leão, que entra na arena de juba dourada, já cansado pelos tratos que levou até submeter-se à imposição de ornamentos, e a do leão sem ornatos, mas conservando intacto o seu vigor. Esse surge, cheio de impetuosa violência, tal qual como a natureza o quis, belo na sua bravura, sem outro ornamento, para além do terror que inspira, bem superior ao outro leão, amolecido e coberto de folhas douradas. Ninguém deve vangloriar-se senão do que lhe pertence. O que gostamos na videira é de ver-lhe os sarmentos carregados de fruto, é vê-la fazer tombar as estacas, em que se enrola sob o peso dos cachos. Ou será que alguém apreciaria mais uma videira de que pendessem uvas de ouro e folhas de ouro? A virtude própria da videira é a fecundidade. Similarmente, no homem, o que devemos admirar é aquilo que lhe é peculiar. Alguém possui um belo grupo de escravos, uma casa magnífica, vastas terras de cultura, abundante capital a render. Nada disto está nele próprio, mas apenas à sua volta. No homem, enalteçamos só aquilo que se lhe não pode tirar nem dar, aquilo que é específico do homem. Queres saber o que é? É a alma, e na alma, uma razão perfeita. O homem é, de fato, um animal possuidor de razão. Por conseguinte, se um homem consegue a realização do fim para que nasceu,
o seu bem específico atinge a consumação. A razão não exige do homem mais do que esta coisa facílima, viver segundo a sua própria natureza. O que torna este objetivo difícil de atingir é a loucura generalizada que nos leva a empurrarmos-nos uns aos outros na direção do vício, e como reconduzir ao caminho da salvação homens a quem ninguém consegue deter e a quem o vulgo ainda mais acicata.